Campeão da AFC Norte, seed 1 da Conferência Americana e dono do melhor recorde da última temporada regular, com 14 vitórias e 2 derrotas. Essas foram algumas das façanhas conquistadas pelo Baltimore Ravens. Apesar disso, a franquia, mesmo com um começo muito forte, não conseguiu chegar longe na pós-temporada, fraquejando contra o Tennessee Titans. E apesar disso, para 2020, o time vem muito forte e com bons reforços para quem sabe aí manter vivo o título do Super Bowl. Eu sou Pedro Hormes e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o que podemos esperar sobre os Ravens para 2020. E assim, antes da gente começar a analisar o sucesso dos Ravens em 2019, a gente precisa entender primeiro como que esse time conseguiu ficar tão forte assim, né, para a temporada. Então nós temos aí que voltar já em 2018 com a própria seleção do Lamar Jackson, né, na primeira rodada. Aliás, na última escolha da primeira rodada. E na época, essa pick ela foi muito contestada porque o Lamar ele tinha caído muito nos boards dos especialistas, né? Até pelo seu estilo de jogo diferente, problemas com lançamento, com precisão, por correr muito, poder se machucar e tal. Então muitos já desacreditavam dele como um quarterback propriamente. Entretanto, o recrutamento do Lamar Jackson ele foi uma coisa muito válida para o time, porque ano após ano já era visível que o Joe Flacco, que até então era o quarterback titular da franquia, ele não era mais a resposta que o time precisava, porque ano após ano, temporada após temporada, ele vinha declinando, ele vinha jogando pior, tomando decisões muito ruins em campo. E isso começou a afetar diretamente o resultado do time no campeonato. As vitórias pararam de acontecer e o time se vê em um buraco que ele não conseguia sair mais com o Flaco. E essa inconstância com o Flaco acabou se tornando um problema muito grande para os Ravens. Porque assim, já na semana 10 da temporada de 2018, na bye week que o time teve, a franquia vinha de uma campanha de 4 vitórias e 5 derrotas. Então eles estavam com 4-5, com um quarterback que não estava resolvendo e um calor que eles queriam desenvolver no banco de reservas que ainda era muito cru, que é verdade, só que eles não tinham muito o que fazer. Aí o que aconteceu? Na semana 9, anterior à bye week, foi o clássico contra o Pittsburgh Steelers, né, que os Ravens perderam, só que o Joe Flacco ele acabou se machucando, ele sofreu uma lesão no quadril. E o John Harbaugh, na época, tudo bem que o Harbaugh ele é o treinador mais vitorioso da história do time e tal, só que ele já vinha sendo muito questionado pela torcida, até por algumas pessoas da imprensa norte-americana também, porque ele não estava conseguindo extrair mais o melhor de cada jogador e o melhor que esse time poderia oferecer, né? Então, a lesão do Flaco, ela acabou sendo um grande divisor de águas nesse período. Por quê? Com a lesão que o Flaco sofreu no quadril, o seu retorno já era muito imprevisível. A gente não sabia o que ia acontecer. Se os Ravens iam arriscar colocar ele machucado, se ele já estava recuperado ou não, e o que seria daquele time, né? Porque com o Flaco era um ataque muito previsível, era um ataque muito fácil de ser marcado. Tanto que os Ravens não estavam indo bem naquele ano. Mas aí, semana 10, veio o descanso do time, reunião aqui e ali, Lamar Jackson definido como titular para enfrentar o Cincinnati Bengals na semana 11. O que aconteceu? O Lamar foi muito bem, o jogo terrestre com ele encaixou muito bem também, e disso os Ravens encontraram uma saída sem o Joe Flacco para quem sabe tentar ainda alguma coisa naquele ano. O resultado disso a gente já sabe já, né? Os Ravens terminaram aquela campanha com mais 6 vitórias nos últimos 7 confrontos, perdendo apenas aí para o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes e se classificando para a pós-temporada para enfrentar o Los Angeles Chargers no Wild Card. E assim, olha, eu vou falar para vocês, as vitórias, apesar de elas acontecerem, elas não eram bonitas, não era um jogo vistoso, né? Até porque o time dos Ravens basicamente só corria com a bola, né? Mas de qualquer forma, vitória é vitória e o time foi seguindo assim. E eu acho que o Lamar ele foi muito importante para a própria permanência do John Harbaugh no time, né? Porque ele já estava sendo muito contestado pela torcida, porque o time com o Flaco não rendia. E ninguém sabia o que ia ser daquele time no futuro com o Flaco jogando. Só que assim, com a lesão do Flaco, o John Harbaugh teve que tomar uma decisão muito importante, que era ou a de permanecer o Lamar no comando da equipe, né, como quarterback, e seguir vencendo, que era uma coisa que estava dando certo, ou
você voltar com aquele veterano que já não estava rendendo tanto, mas que foi por muitos anos a cara da franquia e seguir naquele banho-maria. E eu acho que, assim, na minha opinião, o Harbaugh fez a escolha certa em manter o Lamar como titular. E assim, olha, o grande problema que aquele time tinha para pós-temporada era justamente a comissão técnica, né? Não propriamente o John Harbaugh, mas sim o coordenador ofensivo. O Martin Mornhinweg, para quem não sabe, foi simplesmente um dos piores, se não o pior coordenador ofensivo que os Ravens já tiveram em toda a sua existência. Sem falar que o ataque, já com o Lamar em campo, já na temporada regular mesmo, ele era feito com base no playbook para o Joe Flacco, que tipo, é um quarterback extremamente móvel, sendo que o Lamar é muito diferente dele, é totalmente o oposto dele. Ele é um cara extremamente ágil, veloz, móvel, que depende muito da sua mobilidade para poder render em campo, né? Então, o Lamar Jackson ele já entrou meio que num fogo cruzado nesse time, né, tendo que adaptar um playbook que não era feito para que ele pudesse conseguir carregar o ataque dos Ravens nas costas. Só que isso acabou tendo um peso muito negativo para ele na temporada regular, apesar de ter as vitórias para mascarar isso um pouco, mas principalmente nos playoffs, porque foi contra os Chargers que a situação para ele começou a ficar um pouco mais feia. O que nós vimos ali naquele dia foi simplesmente uma das piores atuações ofensivas na história de uma pós-temporada. E isso não necessariamente é culpa do Lamar Jackson. As pessoas precisam entender um pouco melhor as circunstâncias, né? Ao invés de selecionar o cara como um bode expiatório, como se ele fosse o culpado pelo insucesso do time. Sendo que, assim, ele estava jogando com um coordenador ofensivo muito ruim, com um playbook improvisado que não era dele, que era de um outro quarterback, e com uma base muito ruim para ele, né? Então é muito mais fácil você culpar o cara, um calouro que pegou um time na metade da temporada e conseguiu levar ele até os playoffs, você falar que a culpa é do cara, isso pra mim é um pensamento muito burro. E aí, quando a gente olha, Baltimore tava entrando no quarto período, já metade do quarto período, perdendo por 23-3. Só que assim, se a gente analisar o que foi o jogo, o Martin Mornhinweg, ele chamou apenas 9 passes pro Lamar até então. Então como que você consegue vencer um jogo contra um time que já tinha um time muito bom na época, um time forte na época, com um quarterback calouro, com um playbook improvisado, se você chama 9 passes para o cara lançar durante a partida inteira, segurando o braço dele, só fazendo o time correr, correr, correr. Não dá. O time fica muito previsível, o ataque fica muito previsível. E foi exatamente isso que aconteceu. O Mornhinweg ele só foi soltar o braço do Lamar faltando aí 7, 6 minutos para acabar o jogo. Então não dava para ganhar uma partida assim. Você ter um cara, um técnico que não confia no seu quarterback, apesar de ele ser calor, tudo bem, mas você tá vendo que o cara tá em problema, que o time não tá rendendo, que o ataque não tá fluindo, por que você não solta o cara ao invés de você trancar ele cada vez mais? E foi isso que ele fez. Tanto que até tinha torcedor maluco na arquibancada, aí lá no jogo contra os Chargers, foi em Los Angeles, né? Tinha torcedor pedindo pro Joe Flacco entrar em campo, que é um verdadeiro absurdo, né? Porque o time chegou até ali por causa do Lamar. E o Mornhinweg queimou muito ele naqueles playoffs. E muita gente vê aquele jogo como se fosse uma grande pipocada do cara. Só que não foi uma pipocada do cara, porque o cara era um calouro, pegou o time na metade do ano, não treinou como titular, não tinha um playbook para ele, não tinha peça suficiente para ele, com um treinador de ataque muito ruim. Então não dava pra chamar isso de pipocada. O cara foi jogado no fogo, ele foi incinerado no fogo, né? E acabou sendo manchado com isso, tendo uma imagem de um cara que só sabe correr, que não sabia lançar. E foi isso que muitas pessoas pintaram o Lamar depois dessa pós-temporada. E disso, nós finalmente chegamos à última temporada, né, de 2019, entrando na mesma com muitos questionamentos de como seria esse time do Baltimore Ravens, como seria a franquia sem o Joe Flacco, né, que foi trocado aí pro Denver Broncos na off-season, e com o Lamar Jackson de titular agora. O Lamar teria o que era preciso para conseguir conduzir esse ataque, para conduzir esse time a mais uma pós-temporada? Como seria o desenvolvimento do Lamar Jackson? Ele se tornaria um bom passador? Sem falar da defesa, a defesa perdeu muitas boas peças também. CJ Mosley foi embora,
Eric Weddle, tudo bem que já estava mais ou menos já, mas era uma boa peça e foi embora. Terrell Suggs foi embora também. Então os Ravens tinham muitas incógnitas para o começo de 2019, com poucas respostas. Ninguém sabia ainda o que seria daquele time. Sem falar no resto da divisão. Tinha um Cleveland Browns muito talentoso, com a chegada de Odell Beckham Jr., com Jarvis Landry, com Baker Mayfield em mais uma temporada aí, né, se desenvolvendo bem. Um Pittsburgh Steelers com uma ótima defesa, com Ben Roethlisberger. Então os Ravens naquela época, eles não eram favoritos a nada na AFC Norte. O fato é que para 2019, a franquia do Baltimore Ravens ela já estava muito mais envolta no seu processo de reconstrução, era visível isso. Até porque 5 escolhas no draft daquele ano de 2018, mesmo, o ano anterior a esse, foram já focadas no ataque. Nós tivemos aí, por exemplo, a escolha do Lamar Jackson, né, na primeira rodada, aí vieram Mark Andrews e Hayden Hurst, são 2 tight ends que jogaram muito bem em 2019, sem falar em Orlando Brown Jr., né, o filho do Zeus, que também jogou nos Ravens como right tackle, para linha ofensiva, e o Bradley Bozeman aí de Alabama, que é um offensive guard que também veio para reforçar o time. Então, assim, o Eric DeCosta, que até 2018 ele era assistente do Ozzie Nilsson, que era o general manager dos Ravens até então, ele já estava começando a desenhar um pouquinho melhor o que seria o futuro desse time, pelo menos ofensivamente. Recrutou um quarterback, recrutou 2 tight ends e 2 jogadores de linha ofensiva, no caso, né? E as mudanças não paravam por aí, porque assim, historicamente, a franquia do Baltimore Ravens sempre foi um time que se ancorou na sua defesa, né? Desde a criação deles em 96. Tivemos 2000 com a defesa histórica, né, dos Ravens, que é uma das melhores de todos os tempos, que carregou o Trent Dilfer de quarterback, né, para o Super Bowl, passando para Joe Flacco em 2008, mais um Super Bowl em 2013, e assim foi indo até que finalmente chegamos em 2018, 2019, quando pela primeira vez em todos os tempos da franquia, o ataque era o ponto principal do time, né? Com Lamar Jackson, com Mark Andrews, com Hayden Hurst, com bons jogadores de linha ofensiva muito jovens também, o Ronnie Stanley. Então era um ataque muito bem pensado, muito bem montado, né? E para 2019, no draft daquele ano, o planejamento seguiu assim também, porque primeira rodada veio Marquise Brown, wide receiver, aí tivemos aí mais um outro wide receiver em terceira rodada com Miles Boykin, tivemos running back de depth, linha ofensiva de depth também. Então, o Eric DeCosta, aí sim, já como general manager do time, né, substituindo o Ozzie Nilsson, optou por continuar focando no ataque e trazendo melhores peças para o Lamar Jackson. Só que assim, eu acho que a mudança principal para a temporada de 2019 foi na comissão técnica, porque o Martin Mornhinweg, que era o coordenador ofensivo do time até então, ele foi demitido e o Greg Roman, que era um interino, acabou assumindo o seu papel para essa temporada. E na verdade, eu até gosto de associar o sucesso que os Ravens tiveram em 2019 a 4 pessoas, assim, exclusivamente dentro da franquia. E a primeira delas é justamente o Eric DeCosta, né, o general manager que eu já citei aqui anteriormente. Porque ele, desde 2018, ainda como scout, como assistente do Ozzie Nilsson, já vinha fazendo um bom papel no recrutamento de talentos, né? E aí, para 2019, já como general manager de fato da franquia, efetivamente, né? Ele também teve negociações muito boas, muito interessantes no mercado. Ele contratou Earl Thomas, free safety, que era do Seattle Seahawks, e foi uma adição muito sólida para essa defesa em 2019. Sem falar também na troca com o Los Angeles Rams, envolvendo o cornerback Marcus Peters, né, que acabou vindo de graça para os Ravens, que trocaram o Kenny Young, que era um prospect de linebacker que não tinha tanto valor assim no grupo, e uma escolha de quinto round por ele. E aí, olha, mais 3 nomes também foram adicionados para essa defesa na metade da temporada. Jihad Ward, Josh Bynes e LJ Forte. 3 aí linebackers que, apesar de não serem tão conhecidos assim, não tem nomes tão grandiosos, eles foram adições muito sólidas para essa defesa. Porque o front seven dos Ravens, principalmente
o corpo de linebackers estava sofrendo muito aquele ano de 2019 com as saídas do CJ Mosley e do Terrell Suggs. Então, assim, o Patrick Onwuasor, que é o Peanuts, o apelido dele, ele estava muito sobrecarregado e o resto do time era basicamente prospects de late round que não estavam conseguindo render a altura. E era basicamente ele e o Matt Judon de pass rusher no time jogando na esquerda, né, como strong side. E o front seven estava muito sobrecarregado por causa disso. Aí, com essas três adições, mais a chegada do Marcus Peters por troca, deu aquele boost que a defesa de Baltimore precisava tanto para conseguir fluir um pouco melhor na temporada. E aí, o segundo nome da minha lista é o do John Harbaugh, porque é muito difícil você pegar um grupo que estava desacreditado na metade da temporada de 2018 com um quarterback calouro, e aí você transformar esse grupo em 2019 em um time que consegue o melhor recorde da história da franquia com 14-2, não é fácil. Ele mudou totalmente a filosofia que o time seguia, os valores que o time seguiam, né? E assim, na verdade, eu acho que o departamento pessoal dos Ravens é um dos melhores da NFL, talvez se não o melhor aí ao lado do New England Patriots, né? Que são equipes que prezam muito o pessoal, que prezam muito a união de tudo, né? De todas as partes, desde um faxineiro ao empregado, ao membro de staff, a um treinador, a um diretor. Então tudo tá ligado, tudo flui muito junto. E isso é um grande forte que os Ravens apresentaram em 2019 e já apresentam há muito tempo já. É uma das grandes forças que a equipe tem. E bom, o terceiro nome dessa minha lista é o do Greg Roman, né, o coordenador ofensivo do time em 2019. Por quê? Simplesmente ele foi o cara que desenhou todo esse ataque. Seja formação pistol, que os Ravens foram de longe o time que mais utilizaram ela a temporada, até por uma margem bem grande, na verdade, né? Ele desenhou todo esse ataque com o Lamar Jackson correndo, com o Lamar Jackson saindo do pocket, com opções de fake, até envolvendo o Robert Griffin, pra vocês terem uma ideia, né? Então ele que foi esse cérebro ofensivo que fez o Lamar Jackson render tanto assim dentro de campo. E não só o Lamar, ele também pensou em muitas outras coisas, porque o ataque dos Ravens também corria muito bem, né? Com os running backs. Mark Ingram teve um ano muito bom. O Gus Edwards ele foi melhor em 2018, mas por ter um papel assim reduzido nesse ano, ele também foi bem. Então os Ravens, com o Greg Roman, eles trouxeram uma coisa muito diferente para a liga, né, em 2019. E foi esse ataque imprevisível que impulsionou também o time a ter um resultado tão positivo. E o quarto nome da minha lista, obviamente, só poderia ser o do Lamar Jackson, né? Eu deixei aí o melhor pro final. Cara, eu sou administrador do grupo dos Ravens Brasil no Facebook, eu era também no Orkut, participo muito aí de grupos de WhatsApp e tal dos Ravens. E cara, muita gente sabe da minha opinião a respeito do Lamar. Eu sou uma pessoa que o defende desde quando ele foi recrutado em 2018, já com o pensamento de que ele poderia ser o futuro do time em algo assim relativamente próximo, né? Porque, cara, pra mim era muito visível que o Flaco não ia render mais e que ele não seria mais o quarterback, assim, sei lá, em 2 anos de 2018. Porque ele tava com um contrato caro, não tava jogando bem e o time não ia pra frente com ele. Então, a chegada do Lamar foi uma coisa que estalou assim em mim, foi uma coisa que me fez ficar muito esperançoso em relação ao futuro do time. Sem falar que os Ravens não são mais o time do futuro. Para mim, hoje eles já são o time do presente, justamente por causa do Lamar Jackson. Ele melhorou tudo que o time tinha, desde um ataque aí com o Joe Flacco, que era muito ruim, era muito previsível, era muito fraco, muito fácil de ser lido e marcado pelos defensores, até pelos treinadores adversários, né? Até mesmo a comissão técnica, porque o Lamar, indiretamente, ele salvou o cargo do John Harbaugh. Não é nenhum absurdo pensar isso e dizer isso, porque o Harbaugh ele era muito contestado até a entrada do Lamar no time. Ele provavelmente seria demitido ao término da temporada, até porque
Os Ravens já não iam para uma pós-temporada, haviam 3 anos já. Então aquilo era meio que uma temporada decisiva pro Harbaugh também. Ou ele levava o time à pós-temporada, ou era a rua. E com a lesão do Flaco, a entrada do Lamar, o John Harbaugh teve que tomar a decisão de manter ele no time, que foi a decisão certa. E isso salvou a pele dele também, porque com isso os Ravens ganharam um fôlego novo com o Lamar em campo, ganharam uma identidade nova. Era algo muito legal o que os Ravens apresentaram em 2018, era uma coisa muito nova. E aquilo meio que inflamou todo mundo, inflamou o torcedor, os jogadores, os dirigentes, todos os treinadores, tudo. Então o Lamar ali, ele já era a resposta para o time. E o impacto dele no ataque, cara, jogo terrestre e vários jogos com mais de 200 jardas, 30, 40 pontos no placar. Sem falar na defesa também, o Lamar é tão bom que ele impactava até a defesa também. Porque, assim, hoje por mais que os Ravens tinham um front seven relativamente ruim, com muitos problemas aqui e ali, a defesa em 2019 ainda foi boa, ainda figurou entre as melhores da NFL, principalmente a secundária, que é muito talentosa, né? Só que o Lamar também teve um papel muito importante na defesa, por quê? Ter uma defesa forte na NFL hoje não é fácil. Só que se torna uma coisa mais fácil quando você tem um quarterback que consegue manter o seu ataque em campo 35, 40 minutos em todos os jogos e ainda pontuar, né? Conseguir colocar muitos pontos no placar. Então isso facilita muito a vida de uma defesa. É muito mais fácil você jogar na defesa aí 20, 25 minutos por partida, ganhando com uma diferença de 30 pontos, que vai tornar o ataque adversário muito mais unidimensional, muito mais previsível, do que você ter que ficar em campo de 30, 35 minutos com uma diferença de 3, 6 pontos no placar, que geralmente era o que estava acontecendo com o Flaco no comando quando o time estava vencendo, né? E o Lamar Jackson, ele não só foi o cara dos Ravens em 2019, mas como ele também foi o cara da NFL na última temporada, né? Até porque, se você pegar a lista de jogadores que tem na liga, você não vai achar o nome e falar, não, esse cara aqui foi melhor que o Lamar. Não tem. O Lamar liderou a NFL em touchdowns lançados, ele figurou entre o top 10 de jardas terrestres sendo um quarterback e ainda quebrou o recorde de jardas terrestres do Michael Vick, cara, sem falar que ele levou o time dele a um 14-2. Então não tem ninguém que fez um papel melhor que ele na temporada regular passada. Tanto que, com muita justiça, ao meu ver, ele foi eleito MVP da temporada regular. Unânime, vale a pena destacar, sendo apenas o segundo quarterback na história da liga a ser eleito MVP com unanimidade, né? Se juntando aí ao Tom Brady também conseguiu isso uma vez. Só que, mais uma vez, parece que uma pós-temporada ruim anula tudo que o cara conseguiu fazer, tudo que o cara carregou os Ravens nas costas em 2019, porque ele não conseguiu vencer o Tennessee Titans. E uma coisa que me incomoda profundamente é ver muitas pessoas ainda associarem o Lamar como se ele fosse um running back e só soubesse correr, ou todo o sucesso que ele teve lançando a bola foi por causa das suas pernas, cara. Então, tipo assim, as pessoas precisam entender um pouco melhor as circunstâncias de jogo e como que o jogo em si funciona. E cara, você não vai ter, por exemplo, um Drew Brees, que é um quarterback móvel, correndo 120 vezes com a bola no ano. Assim como você também não vai ter um Lamar Jackson, que é um quarterback móvel, lançando 600 vezes em um ano. Isso é impossível de acontecer. Por quê? O Lamar não consegue lançar a bola 600 vezes igual o Drew Brees? Consegue, mas ele simplesmente não precisa lançar 600 vezes uma bola, ele não precisa disso. Até porque a característica de jogo dele não é essa, e o ataque que os Ravens construíram para ele não é isso. Não é um time que vai botar ele no shotgun 200 vezes por jogo e vamos terminar o ano com 6 mil jardas aéreas. Isso não vai acontecer com o Lamar Jackson nunca. E é assim, olha, o insucesso que os Ravens tiveram na pós-temporada de 2019 não foi unicamente culpa do Lamar Jackson, cara. Dizer que a culpa é totalmente dele é um pensamento até burro, porque o time só chegou onde chegou por causa dele. E vocês, às vezes, muitas vezes confundem o papel de um quarterback num time. Vocês acham que o cara
que tá jogando ali de QB, ele tem que ser um Peyton Manning ou um Tom Brady da vida que tem que ter números extraordinários, sendo que esses caras são exceções, esses caras são aberrações que conseguiram alcançar o que alcançaram na carreira porque eles são fora da curva, entende? E o Lamar não. O Lamar ele não vai ser esse pocket passer absurdo que vai ter 5.000 jardas num ano e lançar 40, 50 passes por parte disso. Não vai acontecer nunca, muito difícil, né? E o Lamar, ele tá revolucionando o jogo do modo dele, que é como? Sendo um quarterback móvel, um quarterback aí dual threat, né, que pode lançar muito bem a bola como ele provou que lança em 2019 e ainda assim agredir o adversário com as pernas. Então é isso que ele oferece de perigo assim, para os outros times. É isso que ele está mudando a NFL, porque ele oferece muita velocidade, muito dinamismo, muita agilidade. Então você nunca sabe o que ele vai fazer, se ele vai correr, se ele vai entregar a bola para um running back, se ele vai passar. Então é isso que ele traz à mesa para os Ravens, é isso que ele faz de diferente, né? E aí, você falar que o Lamar Jackson é pipoqueiro porque ele não conseguiu vencer o Los Angeles Chargers como calouro, com um playbook que não era dele, para mim é um pensamento burro, assim como você querer botar a culpa nele pela derrota contra o Tennessee Titans. Assim, eu concordo que não foi o melhor dos jogos que o Lamar já teve em 2019, longe disso, né? Até porque ele começou aí o primeiro tempo, né? Até a metade do segundo quarto ele começou muito mal, começou em um slow start, né? Que a gente chama, mas depois disso ele despertou pro jogo, ele voltou à partida. Só que assim, não é culpa também do Lamar que os recebedores droparam 7 passes a partida inteira, por exemplo, e um deles resultou numa interceptação. Isso não é culpa do quarterback. O seu wide receiver que tá ali pra te ajudar a vencer o jogo, pegar e dropar 7 vezes a bola, desculpa, isso não é culpa do cara. Assim como também não é culpa dele é, quando ele precisou da defesa para ajudar ele, a defesa ir lá e abrir as pernas pro Ryan Tannehill e pro Derrick Henry. O Earl Thomas tá procurando o Derrick Henry até agora. A culpa não é do Lamar que isso aconteceu, entende? O jogo é 22 ali, são 22 pessoas, 11 no ataque e 11 na defesa. Não é só culpa do quarterback que o time não conseguiu vencer. Ah, tudo bem, se ele pegasse aí e tivesse lançado, pô, 200 jardas e 5 interceptações, pô, tudo bem, a culpa foi do cara. Mas não. O Lamar ele teve um jogo muito sólido, né, depois disso. Ele se recuperou na partida. Visivelmente ele estava bem na partida, já no terceiro quarto em diante. Porque. Tanto é que ele terminou o jogo com 500 jardas totais, somando corridas e passes. Então ele. Mesmo assim, ele tentou, ele lutou muito para tentar vencer. Só que simplesmente parecia que o resto do time tava em banho-maria, ninguém parecia acompanhar o ritmo que o cara tava. Aí você vai falar, ah não, o Lamar tava desequilibrado mentalmente, tava puto. Porra, você não ia ficar puto? Você conduz o seu time a uma temporada perfeita de 14-2 quase, e MVP, um baita ano, todo mundo acreditando de você. Chega na pós-temporada lá com tudo e o seu time não joga? O que você vai pensar? Você também ficaria nervoso, né? E assim, mais para poder contextualizar mesmo, o ano de 2019 que os Ravens tiveram foi muito bom. Foi, assim, potencialmente, se falarmos apenas de temporada regular, o melhor da história da franquia, né? Porque foram 14 vitórias e 2 derrotas, uma marca que eles nunca tinham alcançado antes. Só que, mesmo com o Lamar Jackson MVP, um jogo terrestre que entrou para a história, que foi o mais produtivo da NFL e tal, isso não significa que era tudo um mar de rosas, pelo contrário. A franquia também tinha muitos problemas, principalmente com o corpo de recebedores, porque o Lamar tinha quem de alvo? Marquise Hollywood Brown, calouro. Tudo bem, fez uma temporada boa. Miles Boykin, wide receiver calouro, não rendeu. Willie Snead no slot, não rendeu. Seth Roberts de opção para lançar a bola também não são bons nomes, entende? E com isso acabou se criando uma super necessidade de utilizar o esquema com 3 tight ends, que foi algo que deu muito certo para os Ravens em 2019, né? Com Mark Andrews, com Hayden Hurst e com Nick Boyle, né? Só que isso não foi algo assim pensado, ah não, vamos usar os 3 tight ends porque eles são 3 mini Gronkowski que vão acabar com a liga. Não, isso aconteceu por causa de uma necessidade que o time tinha com seus recebedores. O corpo de recebedor era muito fraco e o Lamar não tinha muitas opções viáveis para poder lançar. Né? Isso afetou muito o jogo dele também. E a defesa
tinha um front seven muito ruim, com um corpo de linebackers muito ruim, principalmente. Isso também acabou afetando bastante o futuro dos Ravens na pós-temporada, né? Porque o Derrick Henry fez a festa. Ele acabou com a linha defensiva, acabou com os linebackers, e quando o safety vinha lá atrás, o cara já estava longe já, então não tinha o que fazer, né? E para 2020 não, o cenário já começa a mudar um pouquinho, assim, começa a ficar muito melhor do que era, pelo menos em relação a 2019. E por que eu falo isso? Porque o planejamento para 2020 já apresentou algumas coisas muito interessantes, né? Principalmente para o setor da defesa. É, Começando aí pela secundária, o Jimmy Smith ele ia ser free agent nessa temporada, né? Para quem não sabe, o Jimmy Smith é um cornerback recrutado em 2011 aí. Ele foi por muitos anos o principal cornerback que os Ravens tiveram. Ele é muito bom. Só que ele também sofre alguns problemas de lesões, né? Então ele é um cara que precisa ficar um pouquinho mais saudável. E visto isso, os Ravens assinaram com ele por mais uma temporada. Só que com a ascensão do Marlon Humphrey, que para mim hoje é um dos quatro melhores da posição, e com a chegada do Marcus Peters, o papel do Jimmy Smith nessa defesa caiu um pouco. Então ele vai jogar ali como slot, corner, talvez jogar até alguns snaps como safety. Então os Ravens vão ter ainda uma das melhores secundárias da NFL para a temporada de 2020. E aí as grandes mudanças de fato, elas começam a acontecer principalmente no front seven, que foi a grande fraqueza dessa defesa em 2019. Nós vamos ter um total de 5 mudanças, se eu não me engano, entre 7 peças. Né? Então, é bastante coisa. Começar aí pela linha defensiva. O defensive end de pass rush era o Chris Wormley, que não é um cara que você pode confiar para ter 15 sacks numa temporada, entende? É um cara mais de rotação, de elenco, e ele era o titular. Aí para 2020 ele assinou com o Pittsburgh Steelers, ele vai jogar lá no rival, e para o seu lugar chegou o Calais Campbell, né, que é aquele defensive end ex-Arizona Cardinals e Jacksonville Jaguars, que para mim, apesar de já ter seus 30 e poucos anos, ainda é um dos melhores da posição. Vale citar aí nesse negócio que o Eric De Costa basicamente pegou ele de graça dos Jaguars. Ele ofereceu uma escolha de quinta rodada por ele. Então é um valor muito baixo para um cara muito bom. Então ele vai ser uma adição muito interessante para a linha defensiva. Do outro lado, os Ravens, para quem não sabe, eles jogam no esquema 3-4, né? Que são 3 jogadores de linha defensiva e 4 linebackers atrás. Só que assim, muitos estilos 3-4 jogam com 2 defensive ends nas pontas, né? Os Ravens não. Os Ravens jogam com um defensive end de rush e um defensive tackle na outra ponta, para conter mais, para focar mais no jogo terrestre. O Brandon Williams, por muitos anos, ele foi um dos pilares dessa defesa, jogando como nose tackle. Mas aí o Michael Pierce apareceu, tomou essa posição de nose tackle com mais maestria do que o Williams, e o Williams acabou virando defensive tackle, onde ele rendeu muito bem também. Só que assim, para 2020 o Michael Pierce era free agent, o Minnesota Vikings assinou aí com ele por uma bolada, saiu bem caro para os Vikings, apesar de ser um bom jogador. E com isso, o Brandon Williams vai voltar pro miolo da linha defensiva, voltar a jogar de nose tackle. E disso, para a vaga de DT que ele vai deixar em aberto, os Ravens foram atrás do Derek Wolfe do Denver Broncos. Originalmente, Baltimore foi atrás do Michael Brockers do Los Angeles Rams. E ele é até um jogador melhor do que o Wolfe, para falar a verdade. Só que a franquia dos Ravens teve medo do seu problema de tornozelo que ele tem já tem uns anos já, e que vinha sendo algo constante na ficha médica dele dos Rams. E com isso, o time voltou atrás da sua decisão de assinar com ele, e o Brockers acabou reassinando com os Rams. Aí disso foram atrás do Wolf, e o Wolf assinou com o Baltimore. Não é uma adição ruim, é um bom nome, na verdade. O Derek Wolf, ele teve a sua melhor temporada na NFL ano passado, jogando com os Broncos, e ele, assim, ele é um bom, um bom jogador de linha defensiva. Ele consegue pressionar bastante o quarterback, ele tem até uns seus bons números de sec por ano, só que ele tem muitos problemas para se manter saudável, tanto que nos últimos anos em Denver ele sofreu muitas lesões. Isso já é algo que preocupa um pouco. Ele pode talvez não ser tão confiável assim para o time, né? Apesar de ser um bom nome, ser uma boa peça, um bom jogador, mas
não é aquela certeza que o cara vai jogar os 16 jogos no ano. Então, assim, se em Baltimore ele conseguir jogar 10 partidas pelo menos no ano, já é um bom negócio para o time. E aí, para a parte já mais recuada desse front seven, onde ficam os linebackers, os Ravens também conseguiram dois bons reforços por meio do draft, né? O Patrick Queen aí de LSU foi selecionado na primeira rodada, né? Para quem não sabe, o Queen era um dos dois melhores inside linebackers desse draft, né? Segundo os boards aí dos especialistas, juntamente com o Kenneth Murray, né? Que saiu algumas escolhas à frente dele para os Los Angeles Chargers. E os Ravens têm muita fé nele. Eles enxergam muito no Patrick Queen um protótipo aí de CJ Mosley, por exemplo, que vai ser um three down linebacker para poder combater o jogo terrestre, combater o jogo aéreo, cobrir muito bem os linebackers e ser aquele pilar que a defesa precisa, né? E sem falar também na escolha do Malik Harrison, né, que também é um inside linebacker aí de terceira rodada, que provavelmente será titular também, porque os Ravens perderam um pouquinho mais de depth na posição nessa off-season. O Patrick Onwuasor não renovou com o time, ele saiu. E o Josh Bynes também, ele também foi embora. Então, muito provavelmente esses dois calouros aí tomarão as rédeas na posição de inside linebacker, tá? E assim, pelo que eu andei vendo de muitos especialistas de ESPN, CBS, até do próprio site da NFL mesmo, os Ravens tiveram, na opinião deles, o melhor draft entre as 32 franquias da liga, e eu concordo com isso. Foram realmente muitos talentos bons que a franquia acabou adquirindo, né? E diferentemente de 2019, quando a gente via um Ravens que era 100% ataque, era um time muito ofensivo, Lamar Jackson e companhia correndo para cima de todo mundo, em 2020 a gente não deve ter um time com essa característica. Tudo bem, eles vão correr bastante com a bola ainda e tal, mas o ataque dos Ravens não vai mais ser unicamente o grande pilar do time. Até porque a defesa que tinha as suas falhas no front seven com um pass rush relativamente ruim, agora vai ter um pass rush muito forte com dois bons jogadores na linha defensiva e dois bons prospects de linebacker para comandar a defesa ali atrás. Então isso vai dar um boost muito bom para a defesa. Isso vai dar um suporte defensivo muito maior para o Lamar. Então os Ravens 2020 eles vão ser um time muito mais equilibrado, que vão ter um ataque ainda forte, mas também com uma defesa que potencialmente, na minha opinião, tem grande chance de acabar o ano sendo uma das 5 melhores da liga. Assim, o meu ponto é que para 2020 os Ravens não vão ser mais um time tão dependente assim do Lamar Jackson para vencer quanto foi em 2019, por exemplo, né? Até porque existe uma evolução visível, até notável, na defesa para essa temporada agora. E é isso que a gente tem que destacar. Ah, tudo bem, eu entendo vocês falarem que o Lamar Jackson não vai ter aquela mega temporada que ele teve em 2019, que os times vão ficar jogando na corrida dele e tal. Tudo bem, eu entendo, só que eu não concordo com isso, porque assim, em 2019, a gente já sabia como é que os Ravens jogavam. A gente via semana após semana como o time se comportava. Era formação pistol, era corrida aqui e ali, era um passe para o Mark Andrews aqui, era um slant ali e tal. E os Ravens eles tinham essa cara definida, só que isso não significava que um time conseguia ir lá e parar isso. Até porque ninguém conseguiu fazer isso. Os Ravens terminaram o ano com o melhor ataque terrestre, um dos times que mais pontuava, que mais conseguia converter a primeira descida, melhor time na red zone e tal. Então os Ravens foram muito bem em tudo ofensivamente. E mesmo todo mundo sabendo como o time jogava, com estudos aqui e ali, conseguiam parar eles, entende? E não é porque o Tennessee Titans venceu os Ravens na pós-temporada que eles conseguiram parar esse ataque, porque isso também não aconteceu. O Lamar Jackson terminou o jogo com mais de 500 jardas. Se fosse realmente um bom jogo defensivo, o Lamar tinha jogado, sei lá, 200 jardas, 250 jardas, com vários turnovers. Só que não. O que aconteceu foi o quê? Os Titans conseguiram controlar bem o placar do jogo, as situações de descida do jogo, conseguiram correr bem com o Henry, conseguiram controlar o relógio, que é algo que os Rams fizeram muito bem em 2019. Isso que atrapalhou muito a campanha de pós-temporada, né?
Então, assim, eu acho que o Lamar para 2020 ele vai ter uma evolução ainda maior como passador. Ele pode aí não ter mais 170 corridas igual ele teve ano passado e ter umas 130, por exemplo, e de 3.300 jardas que ele teve, ele pular para 4.000 jardas. Eu acredito muito nisso. Justamente porque os times vão estar um pouquinho mais ligados nele, vão monitorar um pouquinho mais as corridas dele. E isso, consequentemente, abre espaços numa defesa. Porque você não pode colocar todo instante um spy ou um cara no box ali para cobrir o Lamar que ele vai correr. Não dá pra fazer isso o tempo. Porque se você fizer isso o tempo inteiro, você obviamente vai ser punido. O quarterback ele não é bobo. O Lamar vai conseguir identificar quando vai ter um cara olhando para ele, ou até o próprio treinador do lado de fora vai conseguir ver isso e falar para ele, passar para ele o que ele tem que fazer. Então, quanto mais vezes deixarem pessoas olhando o Lamar, monitorando o que ele vai fazer, mais espaço em campo ele vai achar para poder passar. E ele vai lançar a bola essa temporada, pode esperar. Eu garanto para vocês que os Ravens vão ser o time que vão lançar mais a bola esse ano. Ele vai ter 5.000 jardas? Não, ele não vai ter 5.000 jardas. Ele não vai lançar 600 vezes por ano igual o Drew Brees e companhia fazem. Mas ele deve ter um ano próximo das 4.000 jardas, que pros padrões dele é alto. Até porque o Lamar também tem alguns reforços interessantes pro ataque aí para 2020, né? O calouro J.K. Dobbins foi recrutado na segunda rodada, né? Um running back. Sim, um running back foi recrutado, né? E assim, ele vai ser uma opção muito interessante para esse ataque. Confesso que estou bastante curioso para ver como é que os Ravens vão utilizá-lo no playbook. Até porque o Mark Ingram já é um veterano, né? Se eu não me engano, ele tem só mais um ano de contrato com os Ravens, se não me falha a memória agora. E a franquia já está pensando em como vai ser o futuro da posição para 2021. E eu achei muito prudente essa escolha, porque além de ser um cara muito talentoso, com muitos reviews positivos no college, né? Ele já vai ser um cara para ajudar a tirar um pouquinho daquela carga a mais que o Mark Ingram poderia ter nessa temporada. Então, ao invés do Ingram carregar a bola aí 200, 250 vezes por ano, nós vamos ter um Dobbins junto com o Gus Edwards que devem aí carregar a bola umas 100, 150 vezes e deixar o Ingram também correr mais umas 150 vezes até 200 assim na temporada. Isso já é pensando no desenvolvimento do J.K. Dobbins para 2021, que é quando potencialmente o Ingram vai deixar a equipe, né? E aí o Dobbins assume um papel como titular já bem desenvolvido. Então é um pensamento muito prudente. E o wide receiver também. O Lamar tem reforços para essa temporada, tudo bem, não são um nome assim de encher os olhos assim e falar, nossa, que reforço. São dois calouros, né? Os dois vieram pelo draft, o Devin Duvernay e o James Prochet, que pelo que eu vi são assim talentosos, mas ainda precisam de um pouquinho de lapidação, precisam de um pouquinho de tempo. E eu acho que se eles forem bem trabalhados, eles, pelo menos um deles, pode ter uma campanha positiva e ajudar muito o Lamar Jackson. Então, são dois nomes interessantes que a gente pode ficar de olho também. E o principal, ao meu ver, é o desenvolvimento do Hollywood Brown, né, o Marquise Brown, porque em 2019, para quem não sabe, foi a temporada de calor dele, só que ele jogou o ano inteiro machucado. Ele jogou o ano inteiro com uma lesão no tornozelo e uma lesão no pé. Isso atrapalhou muito o desenvolvimento dele naquela temporada. Apesar disso, ele teve um ano muito bom, um ano muito sólido com bons números. Mas foi longe de, assim, de jogar confortável. O cara jogou com dor. Então, para 2020, ele operou o pé no começo do ano, ele tirou um parafuso que ele tinha no pé de uma cirurgia pendente aí, e agora ele tá saudável pelo que eu acompanho as notícias assim do time. Então nós vamos ter um segundanista muito bom, muito veloz, muito talentoso que está saudável. Então o nome do Marquise Brown é uma coisa que me empolga muito para 2020 em relação ao Lamar Jackson. E assim, só para citar algumas baixas importantes, eu queria citar o caso do Hayden Hurst, o tight end, né, que foi trocado aí no off-season, né, um pouquinho antes ao draft, por uma escolha de segunda rodada. Só que isso não me preocupa muito, porque o Hurst, assim, eu como sou um cara muito ativo em comunidade de Ravens e tal, em rede social, eu já dei muito a minha opinião a respeito dele. Eu sempre achei ele um bust, nunca gostei muito dele, principalmente porque eu achei que Baltimore fez besteira nesse draft de 2018, não recrutando o Calvin Ridley, que era
um wide receiver disponível na época, que acabou indo para o Atlanta Falcons na escolha seguinte, sendo que o wide receiver era um need muito grande que o time tinha ainda. E o Hurst sempre foi um cara meio desligadão assim do time. Durante os jogos ele não parecia estar muito envolvido, não parecia ter aquela mentalidade agressiva que os Ravens têm de ir pra cima, de bater no oponente. Então ele não se encaixava no ataque, né? E o Nick Boyle, que era a terceira opção, que já é um tight end, está nos Ravens há um bom tempo, tem um papel melhor que o dele no time. E é mais barato também. Ele bloqueia melhor pro jogo terrestre, apesar de não ser um recebedor tão bom quanto o Hurst, é verdade. Mas disso, os James falaram: não, eu não vou ter três talentos aqui, ter que pagar um contrato caro pro Hurst daqui 2 anos, sendo que eu posso ter um cara que é bom para bloquear para mim. E nós temos o Mark Andrews, que esse sim é um monstro. Cara, o Andrews foi recrutado no mesmo draft que o Hurst, só que veio numa terceira rodada e rendeu muito mais. Em 2018, já com o Flaco ainda lançando, o Mark Andrews dava sinal que ele ia ser um grande tight end na liga. Ele, pra mim, na minha opinião, assim, sem querer ser clubista nem nada, ele é um dos três melhores talentos da liga, com certeza, atrás somente do Travis Kelce e do George Kittle, porque ele tem mãos muito boas para bloquear e principalmente para receber. Ele liderou a NFL em touchdowns recebidos ano passado em tight ends, né, com 10, que é um número muito alto. E, cara, já de 2018 para 2019 a evolução que ele teve foi muito grande. Ele se tornou um recebedor muito confiável, um bloqueador muito bom. E esse cara, sim, é a principal arma do ataque dos Ravens e do Lamar Jackson para 2020. E assim, eu acho que essa do Hurst, ela também acontece porque Baltimore quer dar uma cara um pouco mais limpa para esse ataque, né? Eles não querem mais ser um time que utilizam três tight ends e que depende muito pesadamente disso e de um bom jogo TS. Não. Agora eles veem que não é mais necessário isso, porque eles vão confiar um pouquinho mais no desenvolvimento dos seus recebedores. Então, Miles Boykin tem que aparecer um pouquinho mais. Marquise Brown deve aparecer um pouquinho mais. Sem falar nos dois calouros também que chegaram agora, né? Então, o plano do jogo dos Ravens agora é esse. É Marquise Brown como wide receiver 1, Mark Andrews como tight end 1, Nick Boyle como segundo tight end, ajudando no jogo terrestre, recebendo um passe aqui e ali. E aí, Boykin, Duvernay e Prochet para receberem os passes, sem falar no Willis Lead no slot. E aí, assim, uma ausência que me assusta muito nesse caso, sim, é a do Marshall Yanda, né? Que para mim, nos últimos 15 anos, ele simplesmente foi o melhor jogador de interior de linha ofensiva em toda a NFL, né? Um All-Pro, com certeza vai ser um Hall of Famer, que se aposentou para essa temporada de 2020. Então os Ravens já vão entrar essa temporada atual sem o seu right guard titular, né? E para isso eles contrataram o DJ Fluker, que é uma escolha de primeira rodada antiga já dos Chargers, se não me engano em 2013 ou 2012, uma coisa assim. Só que ele acabou não rendendo muito bem no time de Los Angeles, foi pro Seattle Seahawks e também não rendeu muito bem. Ele é um bom jogador, ele pode ser uma adição sólida, só que ele também tem alguns problemas com falta, alguns problemas com lesões, então ele tem que ser um cara que vai conseguir se manter um pouco mais saudável para conseguir preencher essa vaga bem, né? Sem falar no Ben Powers também, que foi um calouro aí que chegou ano passado, red shirt, né, que para quem não sabe, é um termo que a gente usa para quando o cara não joga nenhuma partida do ano, nem sequer ele é relacionado, né? Ele ficou aí de molho o ano inteiro aprendendo de fora, e agora ele vem para 2020 para poder jogar um pouquinho mais, ter alguns snaps, dividindo a posição com o Fluker. Assim, o Fluker é a solução? Não, ele não é a solução. Mas ele pode ser uma boa adição enquanto o Powers vem se desenvolvendo. Acho até que esse é o plano da diretoria para essa temporada. E assim, nenhum dos dois vai repor à altura o nome do Yannick que ele foi pro time. O cara é um dos ícones, um dos ídolos do time, e um dos principais jogadores da história na sua posição, né? Esse é o peso que o Yanda tinha nesse time. E citando o calendário até, os Ravens não têm, assim, necessariamente o calendário mais difícil da temporada, né? Na verdade, até um dos mais fáceis. Mas também tem alguns times que são um pouco perigosos com o decorrer do ano. Baltimore recebe o Kansas City Chiefs, recebe o Dallas Cowboys, visita o Philadelphia Eagles, né, na Filadélfia e os Patriots em New England. Então são alguns jogos chatos
que se o time não entrar focado, não entrar com um bom pensamento de jogo, pode acabar se complicando um pouquinho na tabela. E sem falar também, claro que existem sempre os jogos de divisão, né? Nós vamos ter aí um Cleveland Browns mais uma vez e mais uma temporada com um elenco muito talentoso, ainda mais talentoso do que em 2019, só que dessa vez com um bom treinador, né? O Kevin Stefanski, ele é um bom treinador, ele não é um deus da NFL, mas ele pode muito bem ser o cara para colocar o Cleveland Browns em um patamar um pouco acima, né? E sem falar também no próprio Pittsburgh Steelers, que vai ter o retorno do Ben Roethlisberger, né, na posição de quarterback. Big Ben volta saudável, assim como muitos outros jogadores que também se machucaram no passado. Temos aí James Conner, Juju Smith-Schuster. Então os Steelers também vão ter para o ataque muitas boas peças que vão reforçar esse time, sem falar, claro, no Mike Tomlin, que também é um dos melhores treinadores da NFL, né? Assim, citando a AFC Norte em si, eu não vejo o Cincinnati Bengals com muita força, apesar de ter sim um Joe Burrow que vai ser uma sensação na liga, mas que ainda fica um pouco atrás. E apesar disso, para mim os Ravens ainda são favoritos na divisão. Mas não é uma divisão fácil, tá? Eu acho que uma das vagas do Wild Card deve sobrar ou para os Steelers ou para o Cleveland Browns. E aí para 2020 eu acredito muito que os Ravens serão um time melhor do que em 2019 coletivamente, tá? Vai ser um time muito mais equilibrado, pelo menos no papel, né? Até porque em 2019 era uma coisa muito mais focada no ataque, né, com o Lamar Jackson, e para 2020 ele já vai ter um suporte defensivo muito melhor, até pelas chegadas dos 5 reforços que eu citei anteriormente aqui nesse vídeo, que vão ajudar muito ele e principalmente a defesa a segurarem melhor as pontas quando o ataque não estiver produzindo tanto. Então esse vai ser o grande diferencial dos Ravens para essa temporada. Vai ser um time mais equilibrado, com um Lamar Jackson mais experiente, que deve correr menos, que deve lançar um pouco mais, e uma defesa mais agressiva, mais forte, que pode estar entre as 5 melhores nesse final de temporada. Então, acho que citar os Ravens como grande favorito para a NFL, não sei se é o melhor caminho. Até porque existem outros times fortes pela frente, como o Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers, New Orleans Saints, mas também não é nenhuma loucura a gente colocar aí o Baltimore Ravens como um dos grandes favoritos para o título, né? Aí tudo bem, eu acho que tá certo até. Pelo menos entre os 4 grandes favoritos, no caso, né? Bom, e por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. Eu acho que assim, por se tratar do meu time, eu confesso que eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque eu ainda deixei alguns aspectos passarem batidos, né? Mas também se eu fizesse, ficaria realmente um vídeo muito, muito grande, mais do que geralmente é de costume comigo, porque eu gosto de fazer um conteúdo mais completo. Mas acho que por hoje está de bom tamanho. Se vocês tiverem interesse em discutir um pouco mais é, o time dos Ravens, vocês podem entrar em contato comigo por meio das minhas redes sociais, tá? Que vou deixar na descrição, como eu sempre faço. Ou vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham, a opinião de vocês, tá? Vou pedir também para vocês deixarem um curtida no vídeo e, se possível, se inscreverem no canal também, porque isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo para vocês, tá bom? Por hoje é só, valeu galera, um abraço, fui.